Cancelar solicitação. Aí, ótimo. Dá pra ver lá. Dá pra ver o seu. O meu não dá. Porque aqui eu tô no meu. Se eu entrar no seu aqui, aí dá pra ver, eu acho. Mas vamos ficar no seu. Deixa eu ver isso aqui. Prontinho. Vai dar pra ver lá. Se alguém mandar mensagem no seu, estamos ficando bom, hein? Aqui, ó, dá pra ler lá no seu. Você tá com óculos. Oi, quem entrou lá? A Luna. A Tininha. A Thaís entrou. A Tina não é Thaís. Não, a Tininha agora A Tina subiu. entrou, subiu? Sejam bem-vindos. A Lucy. A Lucy. A Lucy, mas eu li Luna ali, né? Agora fica mais perto o celular, dá pra nós enxergarmos aí, ó. Ó, ficou bom agora. A Tina, ei Tina, sou eu, varão, eita glória. Ó, os irmãos entrando aí, estamos aprendendo, viu? Estamos colocando aqui, ó, no Instagram da Andréia também está passando. Aleluia, hora que der 8 horas vamos entrar, nós estamos testando aqui para ver. E o som aí, como que está o som aí? Fala aí, galera. Fala aí como que tá também no Facebook, está lá. Deixa eu ver se eu consigo ver no Facebook aqui. Nós estamos ficando muito tecnológico. E às vezes nós penamos. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Já já vamos começar aí, galera. Só estamos testando aí o som. Ah, que bom. A Lucy falou que o som tá ótimo. Que bom. Deixa eu ver o som aqui. Legal, legal. Eu acho que eu não vou conseguir ver a nossa live aqui ao vivo pelo Facebook. Mas estamos ao vivo também no Facebook, tá bom? Deixa eu ver. Olá, boa noite. Ah, dá para acompanhar aqui também agora. Deu? Deu. Só não tá saindo som aqui pra gente. Tá ligado na televisão. Mas enfim. Bom, pessoal, boa noite a todos vocês, os que estão entrando, os que vão entrar e os que vão assistir depois. Meu nome é Alex, sou esposo dessa digníssima, maravilhosa mulher. Sou pai do Emanuel e do Rafael. E juntos estamos aqui para falar de diversos assuntos com vocês. E eu creio que Deus pode alcançar a sua vida também através desse podcast, ok? Amém, amém. E nós estamos muito felizes de poder compartilhar com vocês, né, alguns assuntos. E o que tem queimado no nosso coração por esses dias é sobre a paternidade. Sim. Isso tem, assim, acendido, né, algo
novo dentro do nosso coração, tem trazido à memória Sim. aquilo que nos dá esperança, e nós temos desfrutado dessa realidade, que é uma realidade que às vezes, por causa da circunstância da vida, por causa das preocupações, Sim. por causa de muitas coisas, às vezes cai no nosso esquecimento. Sim. Mas quando nós lembramos, quando nós trazemos à memória o nosso Pai Celestial, o nosso coração se alegra. Verdade. O nosso coração se regozija, o nosso coração, ele celebra, né? Sim. O nosso coração celebra essa realidade nossa de filhos. E para nós é uma alegria. E o nosso coração também anseia que cada um de vocês possam celebrar também essa paternidade, Claro. né? Sim. Porque quando Jesus nos ensinou a orar, ele falou, Pai Nosso, né? Sim. Ele nos trouxe essa alegria de compartilhar o Pai para conosco. Sim, claro. Uhum. E através de Jesus, essa convicção que o Senhor tem trazido ao coração dele. Sim, isso mesmo. O Facebook lá deu uma parada agora, aguardando o sinal de transmissão, está aguardando. Mas aqui no Instagram tá tudo belezinha, tudo funcionando legal. Tá bom? Bom, a gente mudou um pouco o cenário aqui para ficar mais próximo o celular da gente, porque eu tô com uma certa idade que assim, eu não tô enxergando direito, então tem que trazer mais perto o celular. O Luiz, certo? Olha, a Juliana aí também, ó, glória a Deus pela sua vida. Deus. Que bom em saber que em entender determinados assuntos. E é legal isso, sabe? É muito legal. Então nós vamos falar a respeito do quê? É o seguinte, deixa eu só dar uma entendida aqui o que está acontecendo. Olha lá, entrou de novo no Facebook, beleza? Voltou. Isso. Amém. Tá aqui funcionando. Bom, pessoal, nós sabemos que Deus, Ele é o nosso Pai, correto? Amém. E nós sabemos que pelo fato dele ser o nosso Pai, Ele quer que nós entendamos isso, que nós somos filhos amados de Deus. Eu deixei aberto aqui em Mateus capítulo 4, Mateus 3, no versículo B, do versículo 16, parte B. Olha só que interessante isso. É daqui que nós vamos partir com o nosso assunto, correto? E uma voz do céu disse, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, ok? Nós sabemos que quem não inventou, mas formou a família foi Deus, correto? Deus formou isso. Amém. Correto? Isso veio de Deus. Veio do coração de Deus. Uma ideia de Deus veio isso. Mas só que o inimigo das nossas almas, ele quer deturpar isso. Ele não quer que nós venhamos saber que nós somos filhos amados de Deus. Então o que ele faz? Ele traz algumas coisas na nossa cultura, como música, nas nossas ciências, como trazendo coisas ao contrário daquilo que Deus falou. E nós sabemos, segundo a palavra, nós vivemos num mundo caído, correto, André? Correto. Nós vivemos num mundo caído, no mundo do pecado. E esse mundo, ele quer deturpar a paternidade que Deus quer nos dar. Por exemplo, de repente você tem um pai ou uma mãe que fez você sofrer muito, correto? Fez você sofrer muito. E aí você fala, meu Deus, mas por que eu sofro desse jeito? Porque meu pai e minha mãe é tão ruim assim, e não sei o quê. Mas aí, quando você vai levar isso para o campo de Deus que criou a família, e quando você olha para esse mundo, você vê que o inimigo tentando deturpar a criação de Deus, não fazendo com que ele entenda a sua paternidade em Deus. Correto, Andréia?
Tá entendendo? Até aqui estou sendo claro. Sim. Tá certo? O inimigo vai criar traumas, barreiras, para que o ser humano não descubra quem é ele, correto? E automaticamente o ser humano não descobrindo qual é o lugar dele nessa terra, ele vai ser dotado de traumas, a qual ele vai levar por gerações e gerações, até chegar em Cristo e isso parar, correto? Sim, porque daí Cristo vai nos ensinar, Isso. vai nos transformar, vai nos religar, né? Porque daí o que acontece? Quando nós chegamos em Cristo, o que acontece? Cristo vai nos religar a Deus. Isso. E vai nos fazer transformar para que sejamos filhos. Sim. E como filhos, ele vai nos ensinar a viver com esse relacionamento com o Pai. Claro. E uma coisa que nós guardamos no nosso coração, eu vou falar a frase e você vai se lembrar agora. A dona Francisca acabou de entrar ali. Boa noite, dona Francisca. Boa noite! Graça e paz, tudo bem? Seja bem-vinda. Amém. O que nós aprendemos é que Jesus, que Deus fez uma grande família através de Jesus, não é? Isso. Como que era a frase? Você lembra? Uma família de muitos filhos. Deus criou uma família de muitos filhos para sermos irmãos. Semelhantes Semelhante a Cristo. a Cristo, a Jesus. Para você entender isso, nós precisamos ir lá em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus aos que creem no seu nome. Tá bom, Alex. Aonde você quer chegar? Eu quero chegar num ponto que esse mundo ele causa traumas na vida das pessoas. E talvez pelo seu pai ou sua mãe ser como eles são, eles têm traumas. Sim. Eles têm traumas que não foram curados. E isso, o que vai acontecer? Ele vai derramar em cima de você os traumas que eles sofreram lá na infância. Isso sabe, é muito nítido na vida de muitas pessoas hoje que sofrem com o pai ou com a mãe. Talvez o pai até morreu já, a mãe até morreu. E essa pessoa, ela carrega isso na vida dela. Por exemplo, eu não tive um pai, tá? Eu não sei o que é ter um pai. Eu não sei o que é ser abraçado por um pai. Eu não sei o que é um pai falar, ó filho, se precisar de mim, dá um toque aí que eu tô aqui. Não sei o que é isso. Eu não sei o que é ou melhor, eu não sei o que é uma figura paterna para estar me ensinando. Tudo que eu sei até hoje eu aprendi com a vida me ensinou e eu vendo na vida de outras pessoas. Até Deus começar a abrir o meu coração e mostrar que eu tinha traumas na minha vida. E por isso eu desencadeava algo que eu não queria, entendeu? Eu era uma pessoa extremamente nervosa, extremamente, mas sabe, o extremo. A Andréia fala que eu era, meu Deus do céu. Mas eu não sabia ser filho. Quando ou melhor, quando o Emanuel nasceu, eu não sabia ser pai. O Emanuel que foi me ensinando a ser pai. E até que chegou uma hora, eu disse assim, eu não posso fazer na vida do Emanuel o que eu não tive na minha vida um pai. Porque tem muita gente que tem pai presente, mas ausente. Também tem essa situação. Né? Sim. O pai está lá presente, mas ele é ausente na vida das pessoas, do seu filho. E como eu carregava esse trauma na minha vida, eu não sabia o que era ser filho. Não sabia. E talvez é a sua vida que você está vivendo, você não sabe ser filho por carregar esse trauma na sua vida. Ou talvez você tenha um pai, mas ele nunca te deu atenção, ele nunca te abraçou, ele nunca disse eu te amo, né? E você carrega um trauma de tristeza no coração. A Andréia pode explicar melhor isso,
que alguns traumas eles vêm com outras roupagens na nossa vida. Ela pode falar muito sobre isso aí, né, amor? Sim, muitas das vezes o fato de nós termos essa dificuldade de relacionarmos com o nosso pai, seja ele o pai físico, né? Sim. Seja um pai presente ou um pai ausente, faz com que quando nós vamos nos relacionar com Deus, nós tenhamos o sentimento de que a mesma coisa que aconteceu com o pai físico, terreno, vai acontecer com o Pai Celestial. Sim. Só que nós temos que entender que através de Jesus Cristo nós descobrimos que essa não é a nossa realidade. O nosso Pai Celestial, ele não vai nos abandonar. O nosso Pai Celestial, ele não vai nos deixar no momento em que nós mais precisarmos dele ou mesmo na alegria. Porque o nosso Pai Celestial, ele é um Pai presente. E é um Pai que cuida. É um Pai que zela. É um Pai que ama. E quando nós descobrimos essa realidade através das Escrituras, nós vivemos com o coração transbordando. De pensar que o nosso Pai Celestial, ele nos ama. Porque o que mais o ser humano quer nessa vida são duas coisas: ser feliz e ser amado. Verdade. Né? Porque todo mundo quer ser amado. Sim. E quando nós olhamos para o Senhor por meio de Jesus Cristo, nós descobrimos que nós somos amados. E essa descoberta, essa revelação que o Senhor traz para a nossa vida, sim, verdade, permite que nós vivamos de forma poderosa, de forma a se sentir amado, sim, e de transbordar esse amor aí na vida dos filhos. Porque quando você tem essa revelação do quanto você é amado, o que vai acontecer? Você vai passar a amar. sim. Você vai passar a manifestar no seu lar um pedaço do céu. Por quê? Porque o amor de Deus vai estar manifesto na sua vida. Sim. Né? O Alex, ele tem um testemunho muito interessante em relação a esse amor de pai, em relação ao Emanuel. Sim. Talvez você que é pai, que está nos assistindo, talvez você não tenha um relacionamento bacana com o seu filho. Talvez você nunca abraçou ele, nunca beijou, nunca brincou com ele. E talvez nesse exato momento você deve estar falando, que abraçar filho, que... Não, querido, seja diferente na vida do seu filho. Amém. Porque quando eu olhei para a vida do meu filho, eu falei, não, eu posso fazer a diferença na vida dele. Eu não tive um abraço, mas o meu filho vai ter. Boa noite para Juliana aí, Deus abençoe, viu, Juliana? Forte abraço aí. Tá aqui também no Facebook o Januário, a Rosângela, o Rosinha, a Patrícia, sejam todos bem-vindos, ok? Então, você que é pai, talvez você age na vida dos seus filhos, criando traumas na vida deles e talvez você nem sabe disso, sabia? Porque quando nós reconhecemos que nós precisamos ser um pai como Deus é, a vida da gente se transforma. Sabe por quê? Porque é o seguinte: uma pessoa que nunca teve pai, vamos supor eu nunca tive um pai. Aí eu me converto. Me converti ao cristianismo, leio a palavra e todo mundo, que Deus é o seu pai, Deus é o seu pai, Deus é o seu pai. Eu não vou conseguir ver Deus como pai, porque eu nunca fui filho. Eu nunca tive um pai, então eu tenho essa dificuldade. Talvez você teve um pai que bateu muito em você. Quando criança, te bateu muito, colocou você de castigo. E aí quando você se converte, você olha para Deus como um pai igual o que você teve aqui na terra. Um pai biológico, né, que fala? Pai biológico. Aí você começa a transmitir essa paternidade biológica para Deus. Quando você erra, Deus já está lá com o chicote para te corrigir, Deus já está bravo com você, vai pôr você de castigo, vai bater em você, vai fazer você perder coisas. Não é assim.
Não é assim. Deus é totalmente diferente do pai biológico. Porque o pai biológico, eles têm traumas. E Deus não tem trauma. Deus é o curador dos traumas. Amém. Deus é o curador dessas coisas. Por isso que ele diz, esse é o meu filho amado. Então, você que é pai ou você que é filho, no lugar de pai, você pode mudar essa atitude a qual você trata o seu filho. Você pode abraçá-lo, você pode declarar o seu amor por ele. Como pai, você pode fazer isso. Talvez você até tenha atitude como eu falei agora. Que abraçar filho, que ninguém me abraçou quando eu era pequeno. Pois é, você pode fazer diferente agora na vida do seu filho. Você pode fazer diferente, você pode abraçá-lo. Você pode dizer, cara, que orgulho que eu tenho de você. Ontem mesmo eu falei para o meu maior, né, pro Emanuel, eu falei, cara, eu tenho orgulho de você. Tenho muito orgulho de você. Eu nunca ouvi isso de um pai, porque eu não tive. Mas eu tenho certeza que Deus olha para mim e se orgulha de mim. Eu tenho certeza absoluta disso, porque hoje eu vejo Ele como meu pai. Eu vejo Deus como meu pai, por isso que eu sei que Ele se orgulha de mim. Amém. E você, como filho, você vai começar a compreender que o seu pai biológico, ele teve os traumas dele também. Sim. E pelo fato dele ter tido os traumas dele, talvez não tratado ainda, ou ele te machuca ainda com palavras, ou ele te machuca com ações, é porque ele não conheceu a Cristo e ele ainda não foi liberto daquilo que ele precisava ser liberto. Como filho, você precisa enxergar isso. Por isso que muitas das vezes eu vejo, a palavra do Senhor diz assim, filhos, honrar pai e mãe. Ah, mas se o meu pai for um bêbado? A Bíblia manda honrar. Ah, mas e se o meu pai for um tranqueira? A Bíblia manda honrar pai e mãe. Por quê? Porque Deus já sabia que os pais teriam traumas e iriam derramar sobre a vida dos filhos esses traumas. Correto, André? Correto. E esses traumas, o que aconteceria? Passaria de filho para pai, ou melhor, passaria de pai para filho, de filho para filho, de filho para filho, até... O que poderia acontecer? Alguém conhecer a Jesus. Pois é, alguém conhecendo a Jesus. E aí aquele que conhece a Jesus e é transformado por essa revelação, ele passa a viver uma nova história. Sim. Por quê? Porque conhecendo o Pai Celestial por meio de Jesus e aprendendo a ser filho Sim. por meio de Jesus e através do poder do Espírito Santo, Sim. você começa a mudar toda uma história. Verdade. Você começa a trazer a presença do Senhor para essa história e começa a manifestar aquilo que é mais precioso, que é o amor. Sim. O amor. É. O amor em tudo que nós fizermos, se nós manifestarmos o amor, o que vai acontecer? Histórias serão mudadas, Sim. circunstâncias serão alteradas. Isso. E situações serão impactadas pelo amor. Verdade. Porque contra o amor não há resistência. Sim, olha que interessante. Porque os antigos era assim, o pai, a forma dele demonstrar amor era colocar comida dentro de casa, não é? Uhum. Como que eu demonstro o meu amor? Ah, eu colocando comida dentro de casa já tá bom demais, que eu estou mostrando um amor, o meu amor por vocês. Esse eram os pais antigos. Agora o pai, não o pai moderno, mas o pai que conhece as escrituras. Ele pode olhar para o lar dele, porque Deus ele criou a família, por isso ele sabe ser pai. Aleluia. Ele sabe ser pai. E a melhor oração que você pode fazer é dizer, Deus, meu pai, ensina-me a eu ser um pai na vida do meu filho. Me ensina. E ele vai te ensinar.
Porque, veja bem, quando é Dia das Mães, é aquele alvoroço, é presente para mãe, é perfume para mãe, é um comercial, meu Deus, muito, fala só da mãe, da mãe, da mãe, da mãe, da mãe, e fala muito da mãe. Mas quando é Dia dos Pais, eu cansei de ganhar meia, cinto e carteira. Já tava quase montando uma loja. Verdade, eu falo, ó, a partir desse ano eu não quero mais meia, cinto e carteira. Você vê que até o mundo, eles querem denegrir ou ofuscar a família, da família a figura paterna. Sim. Por quê? Porque se eles darem muita ênfase para a figura paterna, quem vai aparecer? Deus. Deus vai aparecer, assim como apareceu para Jesus, e vai falar, você é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E Deus ele não falou só isso para Jesus, mas ele falou para todos quantos o receberam. Você pode ler aí na sua Bíblia, João 1,12, mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, nem todo ser humano é filho de Deus. Aqueles que ainda não receberam a Cristo como Salvador da sua vida e Senhor, a esses são chamados de criatura. Eu não estou falando de uma religião, ou de evangélico, ou de crente. Não estou falando nada disso. Eu estou falando da palavra de Deus, o que ela diz. Quando você ainda não nasceu de novo, lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa vida a qual Deus nos dá, ela nos dá o direito de chamar Deus de Pai. Poderoso, né? Como a gente falou, até então na história ninguém havia chamado Deus de Pai ainda. Que tremendo isso. Essa hein? revelação veio através de Jesus Cristo. Que tremendo isso. Você falar uma coisa é uma coisa. Mas você viver aquela coisa é outra coisa. Porque quando você abre a sua Bíblia e diz, Deus ele é Pai. A maioria das pessoas religiosas, elas falam que Deus é Pai de todo mundo, né? Sim. Só que não. Deus não é Pai de todo mundo. Ele é Pai apenas daqueles que creem. Ele é Pai daqueles que confessam Ele como verdadeiramente o único Deus, o único Senhor e o único Salvador. Então, essa paternidade a qual nós falamos aqui pode trazer cura no seu coração. Amém. Essa paternidade pode levar a você a olhar por um lado aonde você não olhava antes. Você vai dizer, puxa, então é por isso que eu trato o meu filho mal. É porque o meu pai me tratava mal. Então é por isso que eu não consigo dar um abraço no meu filho, não consigo dizer eu te amo. Porque o meu pai nunca fez isso para mim. Mas você pode mudar a história. Você pode mudar essa história na sua vida. Você pode mudar a história. Você pode. Porque quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé e falamos assim, olha Deus, eu não sei ser pai, eu trato meu filho muito mal, eu sou ríspido com o meu filho, mas o Senhor é capaz de ensinar a mim como ser um verdadeiro pai dos meus filhos. E aí o que vai acontecer? Vai trazer cura para o seu coração e vai trazer cura para os seus filhos. E é aí que você vai começar a enxergar Deus como verdadeiramente o seu pai. E quando você sentir que você é amado, meu filho, aí já não tem mais volta. Né, amor? É verdade. Porque viver essa experiência é uma experiência única que cada um de nós podemos viver. Cada um de nós podemos viver essa experiência de ter esse relacionamento com Deus
por meio de Jesus Cristo, através dessa paternidade. Cada um de nós. E não é uma receita exclusiva de uma pessoa. É verdade. Não é? Uhum. Mas é algo que transborda na vida daqueles que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador. E quando essa realidade vem ao encontro da nossa vida, nós passamos a viver muito mais confiantes. Sim. Nós passamos a transbordar e a transmitir esse amor. Sim. Nós passamos a declarar esse amor para as pessoas, na nossa casa, no meio dos nossos entes queridos, no meio dos nossos colegas, no meio dos nossos amigos, aonde nós trabalhamos. É um amor que ele transborda, né? Ele não fica só dentro de nós, ele transborda porque é um amor real. Sim. E é algo que começa a se manifestar no nosso meio. E como é bom nós podermos manifestar esse amor. E o nosso irmão mais velho, ele manifestou esse amor. Sim, enquanto esteve aqui na Terra dos Viventes. Esses dias eu estava comentando com o Alex, eu estava conversando com ele, e eu falei assim, nossa, Alex, quando nós paramos para pensar que Jesus, ele viveu, quando ele assumiu o ministério dele, foram 3 anos e meio de ministério. E ele revolucionou o mundo. E quando ele trouxe o reino de Deus, ele transformou cenários, ele transformou vidas, ele transformou histórias. Verdade. Ele chamou morto à vida. Sim. Ele curou paralítico, ele fez o cego enxergar, ele fez coisas maravilhosas. E quando nós entendemos que essa paternidade também está em nós. Sim. Só que existe algo muito especial, assim, que para mim é especial em relação a Jesus, que as escrituras diz que Jesus ele aprendeu a obedecer através das tribulações. Você tem como achar o texto? Claro. Ele vai achar o texto pra gente, se não me falha a memória, é o texto de Hebreus, que ele aprendeu a obediência. Tá. Jesus aprendeu a obediência. Olha que interessante, as escrituras dizem que ele aprendeu. Hebreus 5, capítulo 5, versículo 8 e 9. O que diz? Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. Poderoso. As escrituras dizem que ele aprendeu a obediência. Através... aqui, ó. Olha lá. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Uau. Só um entre parênteses aí. Às vezes as pessoas dizem, mas obedecer a Deus é muito difícil. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quando o pai se revela ao seu filho, nada mais é difícil. Nada mais é pesado. É prazeroso você poder, assim... Como eu nunca tive um pai biológico, e eu hoje com 2 anos, né? Entendeu, né? Minha idade. Eu teria um prazer em poder ver o meu pai feliz. Meu pai biológico. Eu queria poder. E aí, pai, tá tudo bem? Tá precisando de ajuda, alguma coisa? Ô pai, olha, falar pra você, hein? Você é um pai muito maravilhoso. Eu queria ter dito isso ao meu pai biológico. Mas como eu não posso, você pode agradar aquele que é o seu pai poderoso, aquele que te fez nascer de novo. Você pode dizer, Deus, eu quero que o Senhor sinta orgulho de mim. Eu quero poder renunciar àquilo que te desagrada. Eu quero poder dizer não àquilo
que me faz errar. Eu quero poder dar alegria ao seu coração, Pai. Apesar de que nós damos alegria ao coração do Pai quando nós recebemos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Amém. Quando nós recebemos esse sacrifício de Cristo na cruz, nós começamos a entender que não é o que eu faço que deixa Deus feliz, mas é o que Cristo fez na cruz do Calvário é o que deixa Deus feliz. Porque através do sangue de Jesus na cruz do Calvário, hoje eu, a Andréia, você que está aí do outro lado, você deu autoridade, ou melhor, você deu poder para Deus para que você fosse chamado de filho. Não é isso que diz lá em João 12? Mas a todos quantos o receberam, ou melhor, Deus deu poder para você se tornar filho. Não a gente deu poder de nada, não. É Deus deu o poder de você se tornar filho de Deus. E quando você se torna filho, você não tem mais dificuldade em assim agradar ao seu pai. Você quer agradá-lo. Você quer agradá-lo. E o interessante, Andréia, que é assim, quando nós sentimos realmente o verdadeiro amor de Deus pelas nossas vidas, nós só queremos dizer, Pai, faz a sua obra em mim. Faz a sua obra em mim. E aí é que nós vamos ver Deus se revelando ao nosso coração. É verdade, porque esse amor é um amor que transforma. É um amor que nos faz ter a mente de Jesus Cristo. Sim. Né? E quando a gente prova esse amor, a gente não consegue mais viver sem esse amor. Verdade. É algo assim que você provou e você fala, não existe coisa melhor do que esse amor. Não existe coisa melhor do que esse cuidado. Sim. Porque o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que as escrituras dizem que ele até corrige a quem ele ama. Então, quando você está até passando por uma situação de correção e você tem essa revelação dessa paternidade, Sim. você fala para você, ele tá me corrigindo porque ele me ama. Ele tá cuidando de mim. E essa correção, só uma entre parênteses, que muitas das vezes, lembra que lá no começo eu falei para você que você precisa enxergar a Deus como Ele é e não como você acha que Ele é? Que às vezes, quando a Andréia falou que Deus nos corrige, Ele não corrige você colocando doença em você. Ele não corrige você fazendo você passar por necessidades. Não corrige você fazendo você bater seu carro, perdendo seu emprego. Não é nada disso. Não é nada disso. Nós precisamos entender que Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus que corrige, mas Ele nos corrige na sua palavra. Ele nos corrige na sua palavra para que nós andemos segundo aquilo que Ele fala. Então, quando um pai que ama, por exemplo, você que tem filho, você que tem uma filha, você, para ensinar alguma coisa para o seu filho, você quebraria a perna dele? Eu acredito que não, né? Eu acredito que nenhum pai quebraria a perna de um filho para ensinar isso. E a Bíblia diz que nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. E agora imagina Deus que não há maldade nele. Então tira da sua mente esse negócio que quando Deus vai te corrigir, Ele vai te dar varada, Ele vai te tacar doença, vai te tacar enfermidade, vai te colocar numa cama de hospital para você aprender a ser filho. Não, Ele vai vir com laços de amor. Ele vai vir com laços de amor até puxar você devagarinho e dizer, filho meu, filha minha, amada minha, eu trago você para perto de mim para você sentir o meu amor por você. Olha que lindo isso. É poderoso, esse amor é poderoso. E tudo isso nós vivemos pela fé. Sim, pela fé. Tudo isso nós acessamos pela fé. E é maravilhoso viver isso. Porque a fé, as escrituras dizem que é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas nós cremos. Então, nós temos que entender que a fé nunca vai ter ligação com o sentimento. Sim. Né?
Por mais que as pessoas achem isso, né? Sim, mas ela nunca vai estar relacionada ao sentimento, porque o nosso sentimento, ele oscila muito, Sim. né? E não precisa ser de um dia para o outro, não, pode ser por horas, né? Às vezes você acorda triste, daqui a pouco você já tá feliz, ou você acorda feliz, daqui a pouco você já tá triste, você acorda celebrando, daqui a pouco aconteceu alguma coisa, você já deixa de celebrar e já passa a murmurar. Então, não tem nada a ver com o sentimento e com as emoções. A Lia entrou ali, a Lisete. É o maior amor e eu devo muito desse amor a vocês, casal. Amém, Li. Deus abençoe muito sua vida, viu? Amém. Na verdade, esse amor que nós derramamos sobre tua vida não é nosso, mas é o amor de Deus que foi derramado na nossa vida para derramar na sua. Que Deus abençoe. Amém? Ó, o Bruno entrou aí agora. Amém. Seja bem-vindo, Brunão. Deus abençoe. Amém. E é tão maravilhoso você poder confiar nesse Pai e viver essa fé por meio de Jesus Sim. Cristo, acessando esse Pai maravilhoso. Sim. Porque, pessoal, nós temos que entender assim, ó, quando nós chegarmos lá na eternidade, nós o veremos verdadeiramente como Ele é. Glória a Deus. Aí nós não vamos mais precisar ter esperança. Verdade. Nós não vamos mais precisar usar a fé, Verdade, né? Nós não vamos mais precisar usar a paciência, porque nós já vamos estar diante dele. Verdade. A questão é usufruir de tudo isso debaixo desse sol, porque isso é o segredo, isso é a alegria. Sim. Porque se nós pararmos para pensar, é assim, ó. Você pensa em conquistar algo. Quando você conquista aquilo, você para de celebrar. Verdade. Por quê? Às vezes você fala assim, nossa, era mais legal enquanto eu não tinha conquistado do que agora que eu conquistei. Sim. Sim. Né? E a celebração às vezes nem é tão intensa, mas enquanto você tá correndo atrás daquela situação, daquele momento de celebração, você tá ali, né? E a nossa alegria é essa, a nossa alegria é poder celebrar agora aquilo que nós não conseguimos contemplar com os nossos olhos naturais, mas nós conseguimos contemplar com o nosso coração. Amém. Então, nós podemos exercitar essa fé. E a fé, ela tem que ser exercitada. E todos os momentos, em todo momento da nossa vida, em alguma situação, nós podemos exercitar. Sim, claro. Nós podemos exercitar. E podemos declarar assim, Senhor, eu não estou vendo, mas eu creio. Sim. Né? Porque Abraão, as escrituras dizem que Abraão creu contra a esperança. Sim. Uau! O pai da fé. Ou seja, tudo era contraditório, as coisas não batiam, não tinha conexão, não tinha sentido, mas ele estava crendo. Sim, verdade. Até que um dia se manifestou aquilo que Deus havia falado para ele. Sim. Né? Quando Israel sai do Egito, e aí eles saem debaixo de uma promessa. O que acontece? Eu sempre costumo me lembrar sobre essa situação. Amém. É enviado 12 para espiar a terra prometida. Sim. Aí eles precisavam trazer um relatório. 10 voltam com o relatório. E diz assim, olha, a terra é boa, realmente aquela terra mana leite e mel, mas ali tem gigantes. E a gente é semelhante a gafanhotos. Mas Josué e Caleb falam assim, ó, realmente a terra tem gigante. Verdade. Mas Deus falou que a terra é nossa, a terra é nossa. O que aconteceu ali? Josué e Caleb manifestaram a fé. Sim. Ou seja, nós não estamos olhando aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. Nós estamos declarando aquilo que Deus falou ao nosso respeito. Verdade. E hoje é a nossa realidade.
né? Muitas das vezes nós temos que olhar para a circunstância e dizer: circunstância não é o que você está mostrando, mas é aquilo que o meu pai falou. Sim. Sim, e se o meu pai falou, tá falado. Ninguém muda. Né? E essa é a nossa realidade de filhos. Sim. É que hoje a gente vive num tempo onde muitos homens têm perdido a sua paternidade, têm perdido a sua virilidade e têm perdido a sua autoridade. Por isso, o que acontece? Lares desfeitos, lares que não conseguem romper, nem o filho, nem o pai, nem a esposa, não consegue ser realizado em Deus. Pode ter dinheiro, pode ter casa, pode ter carro, pode ter o que for, mas sempre falta alguma coisa. Quando você olha atrás de nós aí, você vê ali família, sabedoria e gratidão. E você vê que a fé, ela está separada ali. Nós fizemos isso pensando em algo mesmo. Porque quando eu estava montando, a Andréia falou, mas a fé vai ficar separada? Eu falei, sim. Porque se não for a fé, nós não teremos uma família abençoada. Se não for a fé, nós não teremos sabedoria. E se não for a fé, nós não seremos gratos. Foi, né? Então, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós cremos. Eu não sei como, eu não estava lá, mas eu acredito que Deus se fez carne e habitou entre nós. Amém. Eu não estava lá, mas eu acredito que esse mesmo Deus que habitou entre nós, ele foi crucificado pelos nossos pecados. Amém. Eu não estava lá, mas eu acredito, não sei como, que ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida e vida em abundância. Amém. E eu não estava lá também quando Jesus foi batizado. E a Bíblia diz que de lá do céu veio uma voz dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E essa voz, ela recoa até os dias de hoje. Amém. Quando um ser humano nasce de novo, quando o Espírito Santo dá vida àquele espírito que estava morto, a voz que estava lá, que falou a Jesus, ela ecoa na vida desse ser humano também. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Nasceu de novo, meu filho morreu, para hoje te dar vida e vida em abundância. Oh, aleluia, hein? Aleluia. Aleluia, glória a Deus por Que isso. realidade poderosa. Que Glória manifestação da glória, da presença e da vida de Deus. Aleluia. Nosso Deus, é maravilhoso. Essa realidade, essa revelação de filho é maravilhosa. Então nós vemos, tem uma frase aqui que eu estou lendo aqui do lado aqui com a Andréia. E a Andréia, ela coloca versículo bíblico, irmãos, em todo lugar aqui na casa. Você vai na cozinha tomar café, tem versículo bíblico. Você entra no quarto do Rafael aqui, tem versículo bíblico. Você vai lá no nosso quarto, tem versículo. Meu Deus do céu, daqui a pouco vai pôr versículo bíblico no banheiro, velho. Tem uma frase lá na cozinha que todo dia de manhã eu leio ela. É a frase do George Miller que diz assim: nunca saia do seu quarto pela manhã, até que esteja tudo certo entre você e Deus. Porque se tiver tudo certo entre você e Deus, entre você e seu pai, nada te segura no dia. Sim, é verdade. Mas se tiver com alguma insegurança, alguma dificuldade, é um caminho perigoso. Então, ó, vai um lembrete aí. Nunca saia do seu quarto pela manhã, até que esteja tudo certo entre você e o seu pai e Deus. Isso. Ó, meu amigo lá de Pelotas, o Glaudemir entrou aí agora. Seja bem-vindo aí, gaúcho. Estamos esperando sua vinda aqui para lá de São Paulo, para tu fazer um churrasco para nós, hein? Também entrou o Thiago Rafael aí, seja bem-vindo. O Wagner, todos vocês aí nos acompanhando pelo Facebook, Deus abençoe. E também pelo Instagram. Temos ainda mais
13 minutinhos aqui de live papo aberto para que Deus possa usar a nossa vida para falar o seu coração. E caso você quiser fazer alguma pergunta também, pode entrar aí. A Andréia está aqui para responder. O Alex também. Então eu quero dizer a você que acha que está morto, Jesus pode te dar vida. Amém. Você que acha que está caído, Jesus estende a mão para te levantar. Você que está triste, a Bíblia diz que Ele é a nossa alegria. Então, Jesus, ele na nossa vida, Ele é o nosso irmão mais velho, nos ensinando como ser irmão, nos ensinando como ser filho, para poder dizer, Abba Pai, Paizinho querido, eu te amo e te agradeço por tudo que o Senhor fez. Quando eu falo isso aqui, né, talvez um dia, se Deus tocar no nosso coração para a gente dar o nosso testemunho, a gente quer testemunhar pelo fato de nós estarmos aqui hoje gravando para você e dando fazendo essa live, porque tudo isso nós passamos pelo vale da sombra da morte. Passamos por momentos difíceis, irmão. Hoje você vê aqui a gente um do ladinho do outro aqui, escrito lá atrás família, sabedoria, gratidão e fé. Mas só eu sei o que eu passei. E só a Andréia sabe o que ela passou. E só nós sabemos dentro da nossa casa o que nós passamos. Quase o inimigo ceifou a minha vida. Quase o inimigo ceifou a nossa família. Mas um dia ele se revelou. E a voz dele ecoou no meu coração. E diz, você é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Amém. O que aconteceu conosco foi muito grave. Foi muito grave. Um dia, se Deus tocar no nosso coração, nós vamos tocar nesse assunto para que seja... como eu posso usar a palavra? Um testemunho, né? Um testemunho que possa dizer ao seu coração, se ele conseguiu, eu também consigo. Porque o mesmo Deus que você serve, ou melhor, o mesmo Deus que eu sirvo, é o que você serve também, correto? Deus não te pôs aqui nesta live para ficar 1 hora assistindo à toa. É porque Ele quer falar ao seu coração. Amém? Amém, amém. E Deus é maravilhoso, realmente. Como o Alex falou, nós provamos e temos provado desse amor, dessa graça, desse cuidado de Deus, dessa misericórdia. Não que nós não tenhamos lutas e dificuldades. Temos. Mas uma coisa nós temos certeza. Bem menos, né, André, agora, né? Bem menos. Mas uma coisa nós temos certeza, que o nosso Pai está conosco. Aleluia. E o fato de termos essa fé Jesus. e essa Muito convicção nos faz caminhar, nos faz agradecer, nos faz entender que mesmo nos tempos difíceis, nós sabemos que Ele está conosco. Sim. De manhã, falando em tempos difíceis, de manhã eu estava falando com o Alex sobre uma história. Eu falei para ele assim, olha, havia um rei, e aí esse rei estava fazendo aniversário. E o sábio precisava dar um presente para esse rei. Isso. Né? E aí o que aconteceu? O sábio deu um livro para o rei, que esse livro tinha somente 2 páginas. Uau! O sábio chegou para o rei e falou assim, rei, esse presente que eu estou te dando, você vai fazer o seguinte, quando você estiver numa dificuldade tremenda no seu reino, você vai pegar esse livro e vai ler a primeira página. Quando você estiver num momento muito feliz no seu reino, você vai pegar esse livro novamente e ler a segunda página. O rei falou, tudo bem. Aí se passaram uns anos e aquela fase que o sábio havia comentado com o rei aconteceu no reinado dele. Ele começou a passar tempos difíceis,
situações muito complicadas, a escuridão chegou naquele reino. E o rei se lembrou do presente do sábio. E o rei falou assim para o servo dele: busca aquele livro para que eu possa ler a primeira página. Quando o rei foi lá e leu a primeira página, naquela primeira página estava escrito assim: vai passar. E quando o rei leu aquela frase, o coração dele se alegrou. Aí ele foi, alegrou o povo, tomaram todas as situações ali para vencer aquele período de dificuldade, e aquele período de dificuldade foi vencido. E a paz voltou naquele reino. E chegou num determinado tempo daquele reinado que a paz reinou tanto que a alegria transbordou naquele reino. O rei lembrou de novo do que o sábio havia falado. Sim. Agora, quando você estiver muito feliz, você leia a segunda página daquele livro. Sim. E o rei pediu para o servo ir buscar o livro novamente. E ele abriu a segunda página do livro e estava escrito assim, ó: vai passar. Resumindo, tanto os tempos bons quanto os tempos ruins passam. A questão é nós sabermos quem cuida de nós, o nosso Pai. É isso. E Ele vai sempre nos conduzir. Verdade. Em sabedoria. Tremendo. Como conduziu aquele reinado. Andréia, tem uma pergunta ali para você responder ali, olha. Eu vou ler para você, eu vou levantar, vou abaixar um pouquinho para mim poder ler. E aí eu vou ler para você, tá bom? Porque sem óculos nós não semos nada. Só um minuto. Eu vou até colocar o meu óculos também. Quem perguntou? Alex. Tinha que ser a Tina, não né? Não é pra mim, é pra você. Alex, qual o conselho em Cristo que você daria para os filhos que foram, de certa forma, deixados de lado pelo pai terreno, por onde começar e reparar esse trauma? Bom, é aquilo que nós falamos já, né? Nós não sabemos o porquê muitas das vezes os pais fazem esse tipo de coisa. Mas hoje nós temos a convicção e a certeza do que foram traumas que tiveram na vida daquele pai e por isso ele fez isso, correto? Porque a Bíblia diz assim que um abismo vai chamando um outro abismo. É isso, não é? Um abismo chama um outro abismo. No lugar desse filho, ele precisa entender que, da mesma forma que ele tem os seus traumas, o pai que o deixou também tem. Então, o que esse filho precisa fazer? Esse filho, ele precisa correr aonde tem a resposta, a Cristo. Em perdoar o pai em primeiro lugar. Primeiro lugar é perdoar o pai. Porque o próprio Jesus nos ensinou que se nós não perdoasse de maneira alguma, ele nos perdoaria. Correto? Então, para haver cura na vida desse filho, ele precisa aprender a perdoar o pai, porque ele não sabe quais situações esse pai passou para abandoná-lo. Mas também a Bíblia diz, olha que lindo, eu me lembro quando eu me converti, eu ouvi esse versículo. Isaías, vamos lá achar. Acho que é 45, André? Creio que é. Hã? Creio que é. Espera aí, deixa eu procurar aqui para eu poder falar. Aqui, isso mesmo, ó. Isaías 49, 15. Peraí. Haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama? Ou melhor, deixa eu procurar em outra versão aqui. Isaías 49, 19. Eu vou ler naquela Bíblia. Isaías. Isaías 49, 19. Pois quanto aos teus... Não.
Não é Isaías 49:19, você foi? Peraí, foi isso mesmo? Era. Não, 49:15. 49:15. Aqui, ó. Aqui. Show, show. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho, que ainda mama, de sorte que não se a compadeça do seu filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então, quando essa criança, ou esse rapaz, ou esse menino, ou esse homem, ou esse moço, saber que, primeira coisa para a cura de traumas é perdão. Ah, mas o que ele fez para mim eu não vou perdoar. Bom, vai carregar. É que nem aquela frase que eu ouvi e gosto muito dela. A falta de perdão é a mesma coisa do que você tomar veneno e querer que a outra pessoa morra. Eu escutei já Já escutou? essa frase também. Uhum. É difícil? Perdão, amados. Não estou dizendo aqui que é fácil não, viu? Porque a gente só consegue perdoar com o amor e o perdão de Deus, não é com o meu perdão. Não é com o perdão da Andréia. A Andréia não me perdoou por causa que ela tem o perdão. Não, ela me perdoou porque Deus colocou o perdão sobre o coração dela. Amém. E ela me perdoou. Sim. Então, o meu conselho bíblico para esse rapaz é para dar largada na cura, né? Porque é uma caminhada, não é da noite para o dia também que isso acontece. Mas a caminhada ela vai começar quando houver o perdão. Ah, mas ele não vai perdoar. Então, é um trabalho que precisa haver no coração da pessoa para que ela possa perdoar quem lhe causou mal, para que ela possa caminhar livre desses traumas. Porque eu tenho a certeza absoluta que todos os pais, eles não maltratam os filhos porque eles querem. Eu acredito nisso. Apesar que existe a maldade. Não, também, sim, né? existe a maldade no coração do ser humano. Do ser humano. Mas eu acredito que o pai realmente ele só causa a dor no coração do filho porque ele também foi machucado. Sim. Mas agora, se Deus curar ele daquilo, ele vai dar o amor que foi derramado no coração dele para o filho. Sim, porque que nem você tá falando que os pais só causam aquilo que foi causado neles, né? Às vezes tem pai que não consegue abraçar porque ele nunca foi abraçado. Foi o que eu falei lá né? atrás. Então, para ele é algo estranho o abraçar. Sim. Mas se ele falar assim, não é porque eu não fui abraçado que eu não vou abraçar, eu vou abraçar, aquilo, ele passa a sentir aquele amor, ele possa sentir aquele cuidado para aquele filho, e aquilo começa a gerar uma vida, a gerar uma história nova. Sim. Né? Sim. A gerar um relacionamento novo. Porque uma coisa que eu tava falando hoje de manhã com o Alex, eu tava falando assim pro Alex, e ele vai lembrar agora. Eu falei assim, nossa, eu creio que existem homens e mulheres que passaram debaixo desse sol e quando estavam partindo, agradeceram a Deus por Deus ter se revelado a eles nesse amor e nessa graça, e por ter ensinado eles a viverem em amor e a desfrutar desse amor e a transmitir esse amor. Sim. Porque como é bom, gente, se nós pararmos para pensar, como é bom o dia que a nossa senha for chamada. Sim. A gente poder agradecer e falar, Deus, obrigado por ter se revelado a mim e me ensinado a viver debaixo desse sol. Legal. E agora eu volto para minha casa. Sim. Então, deixe que o Senhor nos ensine a sermos pais e mães. Isso. Deixe o Senhor nos ensinar a transbordar esse amor. Permita que o Senhor te use para
no dia mandar uma mensagem, né, para o filho, abraçar o filho, beijar o filho, declarar a palavra do filho. Às vezes você vai falar assim, mas eu vou declarar a palavra, e eles vão falar assim, ai mãe, sai daqui, ai mãe, não faz isso. Mas na verdade vai ser uma reação momentânea só se acontecer isso. Porque no final da história, quando eles se lembrarem de nós, eles vão lembrar assim, puxa, o meu pai e a minha mãe tinham um cuidado especial com a gente. Sim. O meu pai e a minha mãe me beijavam. Como eu sinto saudade daquele beijo, né? Sim, daquele abraço. Porque todas as vezes que nós manifestamos carinho e amor, ainda que no momento oportuno sejam rejeitados, mas um dia alguém vai lembrar disso que foi feito. Sim, verdade. Um dia alguém vai lembrar desse abraço. Um dia alguém vai lembrar dessa palavra. Às vezes você está lá no seu trabalho, você sente de abraçar alguém e liberar uma palavra, faça isso. Faça isso. Porque assim você está manifestando a vida de Deus. E a vida de Deus, ela é muito poderosa e ela é assim, quanto mais ela for externada, mais ela é manifesta. Verdade. É igual um rio. Vai passando água, vai passando água, vai passando água. E quanto mais vai se usando, mais vai se manifestando. Então, deixe Deus te usar. Deixe o Senhor usar os seus lábios, né? Usar você para levar mensagens de esperança, de paz e de alegria. Respondendo ainda à pergunta da Tina aí, eu falei, né, que o primeiro passo para que o trauma seja curado é o perdão. E não é que às vezes a pessoa, depois que perdoou, então agora eu vou viver com meu pai maravilhas. Não. Às vezes pode nem acontecer de ter um caminhar, mas pelo menos esse perdão vai fazer com que o filho, quando ele se casar e ele ter a família dele, ele não vá derramar a mesma coisa que foi derramado sobre a vida dele, sobre a vida dos filhos dele. Entendeu? Haverá cura, haverá restauração. Possa ser também que possa ser ter um relacionamento com esse pai que o abandonou? Pode acontecer, porque eu acredito na cura da alma. Eu acredito na transformação, porque Deus me transformou. O que Deus fez na minha vida, eu posso dizer que eu sou testemunho vivo do que Ele fez na minha vida, na minha família, no meu casamento, no relacionamento com os meus filhos. Um dia nós vamos aqui contar. Mas, Tina, diga para esse rapaz que a primeira coisa é perdoar. E depois que ele perdoar, Deus vai fazer infinitamente mais de tudo aquilo que ele pensa ou espera. Amém? Espero ter respondido a sua pergunta. Bom, pessoal, estamos encerrando mais um podcast Papo Aberto aqui no Instagram, tanto o meu quanto o da Andréia, está gravando também, e pelo Facebook, que tem irmãos aqui ainda entrando aqui. Clotilde Pelegrino, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, graças a Deus. Amém. Porque eu acredito que através desse podcast nós podemos alcançar pessoas. Podemos, sabe por quê? Hoje mesmo, André estava aconselhando alguém que ouviu a nossa primeira live, nosso primeiro podcast. Primeiro podcast. Sobre a paternidade. Isso, sobre paternidade. A pessoa veio aqui, André aconselhou, orou com a pessoa e foi bênção. E foi bênção. Olha, uma alma. Glória a Deus. Que maravilha, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha. Então, todas as segundas-feiras você tem um encontro marcado aqui conosco a partir das 20 horas. Se você puder divulgar este podcast no seu Instagram, no seu Facebook, faça isso. Faça isso. Compartilhe, porque talvez possa não servir nada disso que nós falamos, talvez não sirva para você.
mas sirva para outras pessoas que precisam ser alcançadas. E não é para nós se aparecer, não. Quem precisa aparecer é Cristo. É Ele que precisa se aparecer, porque é Ele que dá vida, é Ele que cura, é Ele que transforma, é Ele que restaura, é Ele. Tudo é o nosso amado irmão mais velho. Amém, amém. E nós amamos Jesus, né? Muito. E por amarmos Jesus, nós declaramos tudo aquilo que Ele faz em nossa vida. Porque se Ele faz na nossa vida, Ele tem poder para fazer muito mais na sua ainda. Amém, glória a Deus. Porque Ele é o nosso Pai. Aleluia, aleluia. Queremos orar pela sua vida, tá bom? Pela sua família e para que Deus possa alcançar lá no seu coração, se está ferido, se está abatido, se está triste, eu creio que Deus pode te alcançar. Amém? Se você puder fechar os seus olhos aí onde você estiver, que eu creio que Deus pode te alcançar. Espera aí, Amém. Amém, glória a Deus. Que momento maravilhoso. Deus continue abençoando grandemente suas vidas. É isso que nos dá o prazer de continuar. É isso, irmãos. É isso. Receber palavras de incentivo. É isso que nos dá a graça de poder continuar isso. Amém? Então vamos orar. Pai, Amém, Deus. que bom poder chamá-lo de Pai. Obrigada, Jesus. Abba, Pai, papaizinho querido. Verdade, Senhor. Obrigado, Pai, por todos aqueles que entraram. Aqueles que vão entrar e que vão assistir outro dia. Verdade. Nós não sabemos, ó Deus, aonde o Senhor levará esse vídeo. Mas que o Senhor, ó Deus, possa trazer a cura, o renovo, a restauração na vida daqueles que ouvirem e verem esta live, Pai. Amém, Deus. O que importa é que o Senhor cresça e nós diminuamos. Verdade, Jesus. Não estamos aqui interessados em likes, Pai. Nós estamos interessados em cura, em transformação e restauração. Entra agora com a tua providência neste lar, Pai, que o inimigo está quase desfazendo. Mas uma palavra só que o Senhor disser, Verdade. tudo irá ser transformado. Verdade. O marido irá voltar, a esposa irá voltar. Esse lar será restaurado para a honra e glória do nome do Senhor. Verdade, Pai. Os filhos serão restaurados, a família será restaurada, porque eu creio nisso e aconteceu na minha vida. E eu profetizo, ó Deus, sobre essas famílias que estão aqui assistindo também. Por isso, Deus, no nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, que o Senhor possa se fazer real na vida dessas pessoas que estão nos acompanhando nessa live, assim como o Senhor é real neste momento na nossa vida. Amém. Nós te agradecemos por mais um dia, por mais um podcast que o Senhor tem falado ao coração daqueles que o Senhor deseja. Essa é a nossa oração. Amém. Alcance cada um no nome de Jesus e que o seu nome seja glorificado para todo sempre. Amém. Amém. Amém? Amém. Que Deus abençoe sua vida, a sua família, a sua casa, o seu trabalho. Que Deus possa colocar a mão sobre você. Amém? Amém. Agora as últimas palavras da minha esposa, lógico. Vou deixar a última palavra dela. Né? E não se esqueça, desfrute desse amor, porque Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. E vale a pena mergulhar nesse amor através do seu Filho Jesus Cristo. Forte abraço. Amém. Glória a Deus. Amém. Como